Foi entre curvas e contracurvas que a família da montanha deu início a mais uma etapa do calendário. A mítica rampa Serra da Estrela foi o quinto embate e contou com 58 pilotos na lista de inscritos. Espetáculo não faltou e o público fez questão de vivenciar esta festa. Hélder Silva, José Correia e António Rodrigues eram os favoritos à vitória. Mas quem será que levou melhor do fim de semana? Aperte o cinto e venha connosco rampa acima. Comecemos pelos protótipos A, os carros que mais espetáculo dão em estrada. 3 subidas oficiais, 3 vitórias para Hélder Silva. De forma sólida, o bicampeão nacional foi sempre mais rápido, deixando a concorrência para trás. Nem com uma segunda subida oficial caótica para muitos pilotos, Silva deixou tirar o pé do acelerador. Levou o Ozella a bom porto e baixou os tempos em relação ao ano passado. Com esta conquista, cimentou ainda mais a liderança no campeonato e somou o 5º pódio da época e dos absolutos. Correu fantástico, a equipa teve perfeitamente fantástica, pôs-me o carro fantástico, ajudou a concluir isto como queria. Se o líder conseguiu sair ileso, Nuno Caetano não pode dizer o mesmo. Entrou com a roda direita na competição, ao fazer bons tempos, mas no dia seguinte um toque danificou-lhe o carro. E como isto aconteceu no warm-up, foi obrigado a falhar os treinos e a segunda subida oficial. Alinhou na derradeira subida e conquistou o 2º lugar dos protótipos A. José Correia e António Rodrigues sofreram um acidente na segunda subida oficial e foram forçados a abandonar a prova mais cedo do que esperado. Dos A passamos para os B. Aqui a vitória esteve nas mãos de Joaquim Rino. Ausente nas primeiras 4 provas da época, regressou em força e com ritmo imparável. Durante o fim de semana sofreu algumas escorregadelas devido aos pneus velhos, mas conseguiu controlar bem a máquina. Fez o melhor tempo na primeira oficial e fez um top 4 em termos absolutos. Entre os GTs, Vítor Pascoal esteve endiabrado. Nas subidas de treinos, sentiu o Porsche a escorregar, mas mexeu nas suspensões para atacar nas subidas seguintes. Na hora de marcar tempos, arriscou tudo e liderou de fio a pavio. Mesmo com dificuldades na segunda subida, devido ao piso molhado e à incerteza da escolha de pneus, não fraquejou. Terminou a 30 segundos do líder absoluto e caminha para a renovação do título da categoria GT. Não estávamos a contar sequer, entramos aqui num lugar à geral, portanto estamos super contentes. Somamos aqui o máximo de pontos para o GT, que era o nosso objetivo principal, portanto tudo a seguir veio para o acréscimo. Quem não deu descanso ao líder foi Gabriela Correia. A luta pelo 2º posto foi acesa, mas foi a jovem piloto que ficou a 8,7 segundos da liderança dos GTs. Mesmo com ligeiros problemas, conseguiu defender-se dos ataques de Bernardo Garcia. No entanto, só realizou 2 subidas. A caminho da última, a bomba da gasolina não funcionou e a piloto ficou parada na partida. Bernardo Garcia encerrou o pódio da categoria. A maior preocupação do galego foi a chuva, já que não trazia pneus para piso molhado. O carro não tinha aderência e apostou em pneus mais novos para tentar bater os tempos da adversária, mas sem sucesso. Daniel Vilaça encerrou a classificação dos GTs. O piloto viu os objetivos cair por terra quando, na última subida, falhou uma velocidade. Ao reduzir, o carro bloqueou as rodas de trás,
e não engatou a segunda mudança. Vilaça perdeu assim segundos preciosos que mexeram com as contas finais. Arrancamos agora para a categoria Turismos. Na divisão Turismos 1, a vitória esteve nas mãos de José Carlos Magalhães. No fim de semana pleno e sem problemas, foi melhorando em cada subida, tendo feito o melhor registro na primeira subida oficial, com 3 minutos, 21 segundos e 25 milésimos. Luís Delgado foi quem se destacou no pelotão da divisão Turismos 2, com o objetivo de bater o recorde pessoal. Na hora de ligar o cronómetro, rebentou um pneu ao virar para uma curva. Assim, o andamento de Delgado ficou condicionado. E já na segunda subida, com o piso molhado, não arriscou e subiu com cautela para não estragar a prova. O nosso objetivo é bater o recorde de todas as rampas e este foi mais um, com alguma margem. Apesar de estarmos com problemas de pneus, que não há pneus novos, mais uma vez, acho que toda a gente já sabe. E a rampa estava gira. O espanhol Manuel Rueda ficou em segundo da categoria. A correr pela primeira vez na rampa Serra da Estrela, achou o traçado muito técnico e desafiante. Por isso, aproveitou as subidas de treinos para memorizar as curvas e fazer afinações que o ajudaram na hora H. Já em Turismos 3, Presídio Sumaviel subiu ao lugar mais alto do pódio. Desde cedo começou a fazer bons tempos, o que deixou o piloto surpreso e na esperança de conquistar a vitória na divisão. A falta de pneus novos também foi uma dor de cabeça para gerir. Mesmo assim, conseguiu impor um bom ritmo, deixando a concorrência longe da liderança. Atrás, a 34 segundos e 136 milésimos, ficou José Borges. Sem hipóteses de alcançar o Fafense, o piloto limitou-se a levar a bom porto o Citroën C2. Das 3 subidas oficiais, o pior tempo foi registado na segunda, altura em que encontrou a pista molhada, já perto do final. No top 3 da divisão ficou Celso Fonseca. Na primeira subida de treinos, fez uma má aposta de pneus, o que o obrigou a usar o set habitual. Mas a maior dificuldade foi encarar as curvas encadeadas no topo da rampa. Com o Citroën sem autoblocante, a máquina não ganhava tração. E para fechar a classificação dos Turismos 3, o destaque vai para Eva Laranjeira. Na segunda subida oficial, optou por pneus de chuva, já que São Pedro andava a ameaçar. Mas foi mais no topo da rampa que o piso ficou molhado. Até lá, os pneus só prejudicaram os tempos. Na seguinte, apanhou com uma bandeira amarela, o que a levou a não repetir a subida. Chegou a hora do Super Challenge e comecemos pelo A. Em dia de aniversário, Luís Nunes não podia ter melhor festa. Vitória na categoria e um terceiro lugar nos absolutos. O foguete de Valpasso esteve imparável e fez tempos impressionantes. Na primeira subida, apanhou um concorrente quase a chegar à meta, mas como o tempo tinha sido bom, preferiu não repetir. Depois disso, não tirou o pé do acelerador e foi sempre atacar até ao fim. Fomos aumentando o ritmo subida para subida, terminamos a última subida com o nosso melhor tempo do fim de semana. José Lameiro ficou atrás a 28 segundos de diferença. A correr pela primeira vez na Serra da Estrela, não teve a vida facilitada. O Skoda Fábia entrou em problemas de aquecimento e só conseguiu chegar a meio da rampa. José, pouca sorte, não teve mesmo sorte e saiu desta rampa com sabor agridoce. Com o carro a falhar a meio da rampa, viu-se aflito para fazer bons tempos.
Sem conseguir perceber o problema, rodou para lutar pelo pódio. Pedro Rosário foi o quarto mais rápido da categoria. Se o primeiro dia ficou marcado por problemas no motor e por um tubo de água furado, o segundo já foi mais risonho. Apenas um pequeno toque no rail para apimentar a subida. Manuel Rocha de Sousa partiu o braço da suspensão e abandonou a prova. Mas não foi o único. Daniel Pacheco partiu a transmissão na primeira curva na subida de treinos. E em Super Challenge B, a vitória não teve muita discussão. Patrícia Rosário e Gonçalo Antunes foram os protagonistas. Porém, um toque na segunda subida de treinos levou Rosário a desistir. Sendo assim, Antunes ascendeu ao posto mais alto. Sem grandes dificuldades durante o fim de semana, apenas hesitou em algumas curvas, mas conseguiu sempre recuperar em cada subida. Mas foi na última que fez o melhor tempo. No que toca ao Super Challenge C, triunfo de Bruno Carvalho. Na primeira subida, conseguiu tirar segundo e meio ao tempo do ano passado. Na seguinte, no último quilómetro, apanhou chuva e teve de levantar o pé, prejudicando os tempos. Por fim, na última, os pneus já estavam gastos e teve de forçar o andamento. Falta de pneu, muito escorreganço, na segunda oficial apanhei a estrada muito molhada, não consegui fazer um bom tempo, tirando isso correu tudo bem. E chegamos aos Super Challenge D. Aqui a luta esteve dividida entre Luís Silva e Gonçalo Veríssimo. Contudo, foi o canhão de Famalicão que levou o melhor no fim de semana. Chegou a ter problemas de motor, já que o BMW não se encontrava na máxima potência. Depois, a má escolha de pneus na segunda subida prejudicou o andamento e na subida do tira-teimas rodou com cautela. Muita coisa estava em jogo e nesta altura do campeonato qualquer erro era crasso. Gonçalo Veríssimo ficou assim em segundo lugar, com 7 segundos de diferença. A maior dificuldade foi dar conta da concorrência, já que tinha bons nomes no plantel. Fez uma prova em crescendo, tendo sido a última subida a mais positiva para as contas do piloto. Em estreia na Serra da Estrela, Rui Pinheiro ocupou o último lugar do pódio. Ainda a memorizar cada curva da rampa, a maior preocupação do piloto foi o aquecimento que o carro apresentava. Por ser uma rampa longa e íngreme, o BMW chegou a ter o ponteiro no vermelho. João Macedo ficou entre os 4 melhores pilotos da categoria. Com o objetivo de fazer melhor tempo que o ano passado, conseguiu retirar 3 segundos e bater recorde pessoal. José Salgado também retirou 3 segundos ao tempo da época passada. Aníbal Pinto encerrou a classificação dos Super Challenge D. No Campeonato de Portugal Legends de montanha, e depois de várias peripécias e azares pelo caminho, Pedro Alves conseguiu dar a volta à situação e sair vitorioso. Uma prova de trás para a frente, com uma transmissão partida e um problema no alternador. No tira-teimas ficou sem a segunda mudança e, com o carro quase a morrer, teve de fazer os ganchos em terceira. José Coimbra não conseguiu superar o líder, mas levou um segundo lugar numa prova nova para o piloto. As subidas foram a maior dor de cabeça de Coimbra, o que lhe complicou o andamento. Carlos Oliveira foi o terceiro. Das subidas que fez, a pior foi a segunda, devido ao piso molhado que encontrou no cimo da rampa. Com pneus velhos, tal como os outros concorrentes, foi preciso segurar bem os comandos do Ford Sierra para não prejudicar as contas. A um passo do pódio ficou Miguel Gonçalves. Entrou na quinta prova com o objetivo de lutar pelos 3 melhores lugares e quase que conseguiu. Arriscou tudo e foi retirando tempo às contas, mas não o suficiente.
O top 5 fechou com Alberto Rodrigues. Sem problemas e erros que o deitassem abaixo, chegou à última subida com menos 10 segundos que nos tempos anteriores. Mesmo assim, viu-se obrigado a repetir a terceira subida oficial por ter deparado com Ivânia Loureiro em pista. E pelo caminho ficou Ivânia Loureiro. Um tubo de água já se tinha soltado na altura de pontuar e na última subida um toque deixou a rookie no 6º posto. Carlos Ramos foi o 7º. Em cada subida foi ganhando mais confiança e isso refletiu-se nos resultados, com o último registro a bater nos 3 minutos, 59 segundos e 59 milésimos. Em vez do Mini Cooper S, Arlindo Bessa trouxe um Toyota Carina e teve de aprender a domar a máquina nas desafiantes curvas da rampa. Registrou o melhor tempo na primeira subida. A correr em casa, Flávio Sainhas somou mais uma vitória ao currículo no Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha. Uma conquista que não foi trabalho fácil. No encalço teve sempre um insistente José Pedro Gomes, que acabou apenas 4 segundos do líder da categoria. Mas Sainhas mostrou do que era feito e mesmo com problemas na afinação da direção, não levantou pé. Ainda beneficiou no piso molhado. Com a traseira mais solta, ainda conseguiu reduzir tempo. Não consegui pôr como eu queria que estivesse, mas tentei manter sempre uma boa prestação, tentar melhorar sempre os tempos. Vitória em casa sabe sempre bem, não é? E foi por pouco que José Pedro Gomes não ascendeu ao lugar mais alto do pódio. Fez apenas 2 subidas, o suficiente para marcar tempos impressionantes. A segunda oficial foi a que mais prejudicou as contas, mas na seguinte retirou cerca de 8 segundos ao crono. Fernando Salgueiro foi terceiro. Começou com a roda direita ao marcar 3 minutos e 39 segundos, mas nas subidas seguintes os tempos começaram a piorar. Com o piso molhado fez mais 5 segundos e na derradeira recuperou 4 segundos ao tempo anterior. Armando Sainhas veio apenas deliciar-se com as curvas da Serra da Estrela. Sem o foco na competição, rodou apenas para chegar ao fim e divertir-se. O principal desejo era ver o filho Flávio no pódio e conseguiu. Carlos Fava e o famoso Carocha deram espetáculo rampa acima. Entrou mal no primeiro treino ao rodar apenas a 3 cilindros, mas a partir daí puxou pelos galões do Carocha e chegou ao fim do top 5 dos clássicos. Atrás ficou Rui Gama, que ocupou o 6º posto com o melhor tempo na primeira subida. Já Fernando Francisco encerrou a classificação ao fazer os melhores tempos na segunda e terceira subida. No Campeonato de Portugal de Montanha 1300, comecemos pela divisão Clássicos. Carlos Delgado foi o grande vencedor, sem grande discussão. Com o adversário longe dos olhares, foi rodando para tirar segundos aos tempos. Sem dificuldades, nem azares que o atirassem para fora de contas, fez uma prova limpa e com um tempo final de 8 minutos, 53 segundos e 916 milésimos. Foram dias bons e bonitos e divertimos-nos. Mesmo lesionado, Domingos Fernandes e o Boto Bianchi fizeram tremer a concorrência. Com um problema na perna e no dedo, o piloto teve muitas dificuldades em pôr e reduzir mudanças. A maior dor foi querer rodar mais e não poder por estar limitado às condições físicas. E quanto à divisão modernos, triunfo de Armando Freitas.
Em todas as subidas, foi mostrando ser o mais forte e ainda nem tinha realizado a última subida e já sabia que era o claro vencedor da divisão. Terminou a prova com um avanço avassalador sobre Carlos Ferreira. E pela primeira vez na Serra da Estrela, Ferreira arrecadou o segundo lugar com 42 segundos de diferença do líder. Foi sempre muito regular nos tempos e, apesar de contar com o piso muito molhado, imprimiu sempre um bom ritmo. Simplício Taveira encerrou o top 3, mas com uma peripécia pelo caminho. Entrou na segunda subida oficial como se o piso estivesse seco e andou a patinar. Um erro que o prejudicou nos tempos. Deu tudo por tudo na última subida e tirou 3 segundos aos cronos. Catarina Silva fechou a classificação. Na subida do tudo ou nada, deu um meio peão, ficando de frente para os rails. Mais à frente, numa zona mais íngreme, não conseguiu sair da curva. Mesmo assim, ficou a 1 segundo e 332 milésimos de Taveira. Na Taça de Portugal Kartcross de montanha, Tiago Veríssimo fez a festa na Serra da Estrela. No primeiro dia, logo nos treinos, teve um furo perto da partida. Depois de ultrapassado esse percalço, foi estudando os melhores sítios para atacar e assim fez. Sempre a tirar segundos, conseguiu concluir a prova com um tempo de 6 minutos, 38 segundos e 147 milésimos. E para fechar as contas da rampa Serra da Estrela, vamos agora para a Taça de Portugal, monolugares de montanha. E a luta pelo primeiro lugar foi discutida taco a taco, mas acabou por ser Nuno Fazendeiro a levar a melhor no fim de semana. A testar pela primeira vez o carro na montanha, foi consistente ao longo das subidas, porém a última subida veio prejudicar-lhe as contas. Em algumas curvas, as mudanças não encaixavam e isso levou a acumular muito tempo. Andámos taco a taco no sábado, fizemos tempos com diferenças de meio segundo. Pronto, depois o meu colega também teve problemas no domingo com a caixa e pronto, hoje os tempos foram mais separados. Foi por 5 segundos e 833 milésimos que João Saraiva não ultrapassou o adversário. O melhor registro foi no último embate do fim de semana, altura em que teve a mudança a saltar. Mesmo com esta adversidade, fez uma prova limpa e com menos 2 segundos em relação ao primeiro tempo. Esta edição ficou marcada pela simbólica homenagem a Joaquim Teixeira. Ausente por motivos de saúde, a Cami Motorsport e os pilotos quiseram deixar uma mensagem de apoio ao piloto, amigo e promotor do campeonato nos últimos anos. O público não arredou pé, tivemos imenso público nesta prova mítica que é a Rampa da Serra da Estrela. Portanto, de facto, do ponto de vista desportivo, estamos muito contentes. Este é um evento de excelência, damos os parabéns à organização e cá estamos para nos continuarmos a empenhar para a sua continuidade. Foi com chave de ouro que se encerrou a 10ª edição da Rampa Serra da Estrela. A próxima prova é já a 17 e 18 de junho, em Santa Marta de Penaguião. Kia, movement that inspires.